Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a geometria analítica da circunferência e vamos falar especificadamente da equação reduzida. Então, bora lá. Olha só, uma circunferência lambda com centro C, x do centro, y do centro e raio de medida R é o conjunto de todos os pontos P de x e y do plano que distam o R de C. No caso, R é o raio, de C que é o centro. Então, fica tranquilo que eu vou já explicar o que está acontecendo aqui, tá certo? Olha isso aqui, para ficar mais prático. Toda circunferência ela vai receber um nome. No livro que nós estamos utilizando nesse momento, ele utiliza lambda para dar o nome para essa circunferência. Então, vai aparecer lambda, lambda 1, lambda 2 e assim por diante. Outros livros, outros autores utilizam L, L1, L2, L3, L4 e assim por diante. Tá? Então, não fique espantado com esses nomes que aparecem, porque ele varia de autor para autor, tá certo? E o C é o centro da circunferência, ok? Então, lambda é o nome da circunferência, ou podemos chamar de L, e C é o centro da circunferência. Como nós já estamos trabalhando há um bom tempo com geometria analítica, lembra que todo ponto é um par ordenado. Então, eu tenho tanto um x quanto um y. Então, o centro ele tem aqui um x de referência desse centro e também tem um y, tá certo? Aí eu tenho em toda a circunferência um raio, que é a distância do centro para a borda da circunferência. Eu vou chamar assim para tentar ficar mais prático, tá certo? E o que acontece? Sobre a borda eu tenho infinitos pontos, né? Tenho vários pontos sobre a borda. Esse ponto específico nós estamos chamando de ponto P. Eu poderia chamar aqui de P, aqui eu poderia chamar de P1, aqui de P2 e assim por diante, ok? Então, cada ponto sobre a circunferência também possui uma referência aqui em x e também possui uma referência aqui em y, ou seja, é um par ordenado também. Por isso que eu tenho aqui P, x, y, tá certo? Então, o raio da circunferência é a distância do centro para esse ponto, ou para qualquer outro ponto sobre a borda da circunferência. Como o comprimento do raio é a distância da circunferência, então o que acontece? Eu posso utilizar o cálculo da distância entre dois pontos. Por que a distância entre dois pontos? Porque o centro é um ponto e o P que fica sobre a circunferência, sobre a borda da circunferência, é outro ponto. Então, posso utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula da distância de dois pontos. Eu posso tanto deixar distância do ponto C, do ponto P para o ponto C, como eu posso substituir por R, que vai ser a mesma coisa. Lembra, a distância do centro ao ponto é a mesma coisa que o raio, é o comprimento do raio. Então, se eu elevar ambos os membros ao quadrado, eu vou chegar na minha equação reduzida da circunferência. Deixa eu voltar um passo aqui, que eu peguei essa equação da distância e a transformei na equação reduzida da circunferência. Percebam que se eu ocultar essa parte aqui, basicamente eu tenho a mesma equação. Ou eu retornando esse radical para cá, eu encontro essa equação aqui, tá certo? E como a distância e o raio é a mesma coisa, nós vamos trabalhar especificadamente agora com o raio, com a letra R. Então, essa parte aqui foi por esse motivo que eu ocultei, tá certo? Então, só para relembrar, chamada a equação reduzida da circunferência em que xc e yc são as coordenadas do centro, r é a medida do raio da circunferência, x e y são as coordenadas de qualquer ponto, um ponto genérico. Um ponto que pode ocupar o lugar de qualquer ponto da circunferência, sempre distando R de C, tá certo? Então, olha só, pessoal, é impossível eu ter na mesma circunferência mais de um comprimento de raio. Todo raio vai ser do mesmo comprimento. Então, por exemplo, se esse raio aqui tiver 2
duas unidades de comprimento, todos os outros raios também vão ter duas unidades de comprimento, tá certo? E uma coisa bem interessante, isso também varia de autor para autor. Alguns autores trabalham o centro usando A e B, ok? Utilizam A e B, então a equação reduzida da circunferência, o formato dela, ficaria com x menos A, tá certo? Alguns preferem utilizar A e B para não ficar muito confuso na hora de multiplicar um x por outro x, tá certo? Então, atenta para isso, porque em alguns casos o A e o B vão representar o centro, ao invés do x do centro e y do centro, tá certo? Cuidado com isso. Vamos para um exemplo. Qual é a equação da circunferência, a equação reduzida, não podemos esquecer disso, da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são A4 e 0, B0 e 4. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é o seguinte, o diâmetro é o comprimento de uma linha reta que passa pelo centro de um círculo, ou uma esfera, e que toca seus limites. Então, ó, desenhei aqui a minha circunferência, o diâmetro é essa reta aqui, ó, que vai de um extremo ao outro, passando obrigatoriamente pelo centro, tá certo? Então, para resolver essa questão, para encontrar a equação reduzida, eu preciso apenas de duas informações, o centro e o raio, beleza? Então, o que eu vou fazer? Essa questão, o autor deu para mim os pontos de extremo, A e B, que seriam esses extremos aqui, ó. E eu quero o ponto que está no centro. Gente, o centro de um diâmetro seria o que? O ponto médio dele, já que me foi dado dois pontos. Então, se eu calcular o ponto médio, olha só, lembra que o ponto médio eu vou pegar esse x, somar com esse outro x e dividir por 2. Então, 4 mais 0, 4. Dividido por 2 dá 2. A mesma coisa eu faço com os y. E essa questão do ponto médio, pessoal, vocês precisam relembrar, caso vocês tenham esquecido. Então, 0 mais 4, 4. Dividido por 2, 2. Já encontrei meu ponto médio. Então, meu ponto médio é 2 e 2. Essas são as coordenadas daqui do centro, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é a minha equação, a minha equação reduzida, tá certo? Mas eu preciso encontrar, antes de mais nada, o comprimento do raio, porque a única coisa que eu fiz foi encontrar o valor do ponto do centro, ok? Eu preciso ainda saber qual é a medida do meu raio. Então, eu vou pegar a distância do ponto A para o ponto B e vou calcular qual é o meu raio nessa distância, tá certo? Olha só como é que vai ficar. Aí, ó, o que nós fizemos agora? O x do A, que era 4, nós substituímos. X do B, que era 0, nós substituímos. Aqui, pessoal, por favor, me desculpem, tá? Aqui é um pequeno erro. Aqui era y, tá? Y do A e y do B, tá certo? Então, y do A era 0, y do B 4. 4 menos 0 vai dar 4, 4 ao quadrado 16. 0 menos 4 vai dar menos 4. Base negativa expoente par, 16 positivo. Então, nós vamos ter 32. E a raiz de 32, né, como não existe raiz exata, nós vamos fatorar e vamos encontrar esse valor, 4 raiz de 2. Tranquilo? Só que temos que lembrar o seguinte, nós calculamos a distância de A para B. Então, eu preciso ainda encontrar o valor do C. Aí eu preciso lembrar o seguinte, ó, o raio, para encontrar o raio, eu vou pegar o diâmetro e dividir por 2. Porque percebam que o centro do meu diâmetro é a metade dele. Então, basta pegar o valor do diâmetro que eu encontrei, 4 raiz de 2, e dividir por 2. Então, eu faço isso aqui, ó. 4 dividido por 2, 2 raiz de 2. Esse é o valor do meu raio, ó. 2 raiz de 2. Tranquilo. Até aqui já está tranquilo. Agora sim, nós vamos escrever a equação reduzida da circunferência. Aí nós vamos pegar a fórmula genérica reduzida e a única coisa que eu vou fazer agora é substituir o centro no seu devido lugar. O x do C
e o y do c. E o raio que eu encontrei no lugar do r. Fiz a substituição. Perfeito? Só falta resolver isso aqui agora. Lembra que esse expoente ele pertence tanto ao primeiro 2, quanto pertence a esse raiz de 2. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado, que dá 4, e raiz de 2 elevado ao quadrado, que dá apenas 2. Tá? Aí eu vou ter 4 vezes 2, isso vai dar 8. Então, essa daqui, ó, é a minha equação reduzida da circunferência. Não preciso fazer mais nada. Tá certo, pessoal? Então, toda vez que pedir a equação reduzida da circunferência, eu preciso dessas duas informações apenas. O centro dela e o raio. Ok? Outros conhecimentos, como essa questão do diâmetro, subentende-se que você já deveria saber, né? Que você já trouxe. Caso você não saiba, você precisa dar uma pesquisadinha para relembrar essa parte. Tá certo? Olha esse outro exemplo. Ó. Vamos verificar se os pontos P e Q pertencem à circunferência de equação reduzida. X menos 3 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado igual a 25. Ó, detalhe importante. Apesar da questão não pedir, eu quero que a gente localize, que a gente encontre rapidamente o centro e o raio. Só para vocês já irem se familiarizando. Ó. Dada a circunferência, qual seria o centro dela? O centro seria esses dois valores, ó. 3 para x e 4 para y. Professor, mas aqui está negativo. Mas esse negativo é da fórmula, tá? Da equação genérica. Se aqui estivesse positivo, aí sim era porque você tinha menos 3. Aí ele se tornaria positivo, tá certo? Então, cuidado com esse jogo de sinal. E o meu raio? Lembra que o meu raio é r ao quadrado. Então, se eu extrair a raiz de 25, raiz de 25 é 5. Então, meu raio aqui seria 5, tá certo? Mais uma vez eu quero lembrar vocês, pedir desculpa por a questão das escritas, porque eu faço diretamente no mousepad. Infelizmente, ainda não tive condições de comprar um equipamento melhor para fazer as aulas. Então, a gente está improvisando aqui, beleza? Então, olha só, eu vou pegar a equação e eu vou pegar o primeiro ponto, ponto P, e eu vou substituir, ó, no lugar do x e no lugar do y. Ó, substituir. 3 menos 3 vai dar 0, então aqui a gente risca. Menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. Elevado ao quadrado vai dar 25, tá? Lembra, base negativa expoente par, resultado positivo. Então, 25 igual a 25. Deu o mesmo valor, então eu falo que o ponto P pertence à circunferência lambda, tá certo? Então, vamos para o próximo ponto. Ó. Não vou repetir a equação, porque nós já havíamos colocado aqui, tá certo? Então, vou só substituir, ó, no lugar do x, o 4, no lugar do y, 3, que seriam as coordenadas do meu ponto Q. 4 menos 3 dá 1, 1 ao quadrado eu vou ter 1. 3 menos 4 dá menos 1, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 1 mais 1, 2. 2 é igual a 25? Lógico que não. 2 não é igual a 25. Então, Q não pertence a essa circunferência. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, só nos chamar. Obrigado e até a próxima.